Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao conteúdo da disciplina Tecnologia de Alimentos do curso Técnico em Nutrição e Dietética, hoje eu apresento a vocês alguns apontamentos sobre tecnologia das fermentações, ok? Então, embora esteja bem discreto, os alimentos fermentados, eles estão, entre os mais antigos alimentos processados, Então, quando a gente fala em alimento fermentado, a gente está falando em alimentos transformados, processados. Então, foram os primeiros produtos processados que a gente tem registro, Primeiro foi a salga, a defumação, a fermentação. Então, esses processos, eles, embora sejam usados até hoje, são bem antigos. E a fermentação nada mais é do que uma modificação intencional, Antes tudo isso começou por acaso, mas hoje, como a gente já domina a ciência, Então a gente faz uma modificação intencional, só que essa modificação ela é motivada por alguns micro-organismos para a gente ter produtos de sabor agradável, suaves, saudáveis e estáveis. E geralmente, para poder conservar esses produtos processados, a gente precisa de um método adicional, Então, pode ser uma refrigeração, um uso de um aditivo, um estabilizante. Então, vai precisar geralmente de um método adicional. Eu trago para vocês alguns exemplos, de produtos fermentados muito utilizados pela população atualmente. Então, o pão é um produto fermentado amplamente consumido. O molho de soja, o molho shoyu, o picles, que são conservas, fermentadas, que a gente ia fazer em aula prática. O kefir, muito falado atualmente, o kombucha, o vinagre, a cerveja, o tofu, o chucrute, que nada mais é do que uma conserva, de repolho. Então, todos esses produtos eles são ricos em nutrientes. As bactérias também são benéficas ao organismo quando consumidos. Esses produtos eles vão ter uma digestibilidade melhor, E com isso ajudam o intestino a absorver algumas vitaminas que antes era mais difícil a gente absorver quando o produto não estava fermentado. Algumas vantagens, que a gente alcança quando fermenta algum alimento vão ser as condições suaves de temperatura e pH para contribuir com a manutenção das propriedades nutritivas do alimento. A gente vai ter produtos diferenciados, únicos, com novos sabores, aroma e textura. Eu penso em vocês, o leite in natura e o iogurte, Então são produtos totalmente distintos. Há quem goste do iogurte e quem não goste do leite. A gente vai ter um baixo consumo de energia para produzir esses alimentos, porque as condições de operação não demandam de muitas, como é que eu posso dizer, não é muito seletivo. Os custos de investimento e operação são baixos, Como eu já falei, antigamente, quando não se dominava esse processo, era tudo muito espontâneo. E as tecnologias utilizadas são muito simples. Então, vamos lá. A gente classifica de acordo com vários critérios, a fermentação. E, geralmente, quanto material a fermentar, esse material pode ser açúcares, celulose, pectina, albumina, e isso vai me dar uma gama de produtos gerados, A gente pode classificar quanto ao produto de fermentação. Então, eu tenho a fermentação alcoólica, acética, lática, propiônica, butírica. Os produtos formados podem ser vitaminas, podem ser antibióticos, no caso de alguns fungos, glicerina, ácido cítrico, acetona, butanol. E o agente de fermentação pode ser leveduras, que participam da fermentação alcoólica, da produção de glicerina, riboflavina, ergosterol. Podem ser bactérias, e podem ser bolores, ok?
Quanto à quantidade de produtos formados, as fermentações elas podem ser classificadas em homofermentativas ou heterofermentativas. A homofermentativa, o processo de fermentação vai produzir um único produto apenas. E como destaque, a gente traz a fermentação lática, onde o produto final é apenas o ácido lático, ok? Já no processo heterofermentativo, a gente vai ter produtos variados sendo gerados em uma fermentação. E a gente traz como destaque a fermentação alcoólica, que ela produz dois produtos finais, o etanol e o CO2. E dependendo do processo, eu tenho interesse em um ou em outro. Exemplo, para bebidas, me interessa o etanol. Para pães, me interessa o CO2, o gás carbônico, ok? Então, ele produz, independentemente se eu quiser ou não, eu vou ter dois produtos formados. E os principais tipos de fermentação é a fermentação alcoólica, fermentação lática, fermentação acética. Tem outras também que a gente vai citar, mas essas três são as mais importantes. A gente vai começar a falar de cada uma individualmente. Primeiramente, a fermentação alcoólica. Então, nada mais é do que uma reação química, onde a gente vai ter a ação de leveduras, e essas leveduras, elas vão agir nos açúcares, que geralmente é glicose ou outro monossacarídeo, e vai produzir etanol e gás carbônico. Então, como eu falei, é uma fermentação heterofermentativa. E existe uma grande importância industrial, né, para a produção de álcool, para todas as bebidas alcoólicas, né, como uísque, cachaça, conhaque, tequila, gin. Então, são todos produtos oriundos da fermentação alcoólica e bebidas apenas fermentadas que não foram destiladas, como cerveja e vinho. E um outro exemplo de fermentação alcoólica também é a produção de pão, como eu falei, só que na verdade é produzido etanol e CO2. Você chega a sentir um cheiro alcoólico, mas esse álcool ele é evaporado nas etapas seguintes no forneamento do pão, ok? Antes que alguém me pergunte, geralmente quando eu dou essa aula presencial, as pessoas que não são da área perguntam, professora, por que fermento destilada e só fermentada, né? Tem algumas bebidas, todas elas foram fermentadas, produziu etanol e CO2. Só que, quando ela está apenas fermentada, como a cerveja e o vinho, ficou tudo junto. Ficou o sumo da fruta junto com o etanol formado, que a gente chama de mosto. Quando a gente faz a destilação, a gente separa o etanol do mosto que fermentou. Então, por exemplo, uma cachaça, ela não tem mais o mosto da cana-de-açúcar, só tem o etanol e seus correlatos que passam junto na destilação, ok? Então, essa é a diferença principal. Para a fermentação alcoólica, as leveduras mais utilizadas são cepas, né, da Saccharomyces cerevisiae, e que a gente usa tanto para panificação, para fazer bebidas fermentadas ou fermentos destiladas. O que pode mudar é a espécie ou a subespécie dessa cepa. Então aqui, mas a cerevisiae é a mais usada, a Saccharomyces cerevisiae é a mais usada, mas ainda tem outros tipos de Saccharomyces, né, outras espécies que também são utilizadas para vinho, para cerveja, enfim, vai depender do produtor, da pessoa que está produzindo a fermentação. Embora mude a espécie, embora mude a cepa, o processo ele é o mesmo. Ele vai partir da presença de glicose nesse mosto, nesse material disponível para fermentar, tem que ter glicose. E aí, essas leveduras, elas atacam a molécula de glicose e quebram a molécula. Se você fizer a contagem de carbonos, hidrogênios e oxigênio, tudo que tem de um lado, a quantidade exata vai ter do outro lado. Então, cada molécula de glicose se transforma, através da levedura, em duas moléculas de etanol, ou álcool etílico,
e 2 moléculas de gás carbônico. Então, vai bater bem direitinho a reação química, ok? E com isso são, né, são produzidas 2 moléculas de ATP. E aí, como eu falei, esse processo é muito utilizado na panificação, né? Foi descoberto por acaso, né? Que foi visto que se a gente deixasse uma massa em repouso, mesmo hoje a gente coloca o fermento, né? O fermento biológico. Antigamente as pessoas não sabiam disso, mas deixavam a massa em repouso por um certo tempo. E ao ar livre, as bactérias provenientes do ar começariam a fermentar. E aí a gente teria a presença do ar sendo incorporado na massa. Essa fermentação, né, consiste na ação das leveduras que vão consumir o açúcar. E esse açúcar vai ser um açúcar que eu coloco na fórmula do pão ou o açúcar proveniente do amido presente na farinha. Então, eu precisaria de alguns coadjuvantes. Geralmente a gente usa alguns melhoradores na fórmula. Esses melhoradores têm algumas enzimas que quebram esse amido em açúcar e esse açúcar vai ser fermentado e eu tenho uma maior produção de gás, eu vou ter um pão mais fofinho. Quais são os produtos que eu vou obter na fermentação? Primeiramente, o que mais nos interessa é o gás, né, que vai fazer a massa crescer, o gás carbônico, e a formação daqueles alvéolozinhos, aquelas bolinhas, quando a gente corta, fica aqueles buraquinhos na massa. Isso dá uma sensação de leveza. Quando a massa não produz esses buraquinhos, que a gente chama de alvéolos, a massa ela fica muito compactada, fica muito dura, né? E o pão fica muito difícil de ser cortado e mastigado. É produzido também o etanol, mas ele vai ser evaporado quando o pão estiver assando. E além disso, mais de 40 compostos orgânicos que já se tem registro que vão dar o aroma do pão, o sabor do pão e são evidenciados durante o forneamento por causa também da reação de Maillard. Então, junta tudo, eu vou ter aromas diferenciados aí. Então, quanto mais eu demoro na fermentação, né? A gente hoje, as padarias usam esses melhoradores para acelerar esse processo de fermentação, mas quem faz o pão mesmo caseiro, que deixa lá o dia todo repousando, pode ver que ele tem um sabor diferenciado, ele tem um aroma diferenciado. Por quê? Porque você permitiu a quebra de mais moléculas, a produção de mais compostos que vão lá reagir na reação de Maillard, que a gente já discutiu, né? Gerando compostos de aroma e sabor únicos, ok? Isso aqui é uma equação que mostra, né, o processo bioquímico mesmo, a energia envolvida para produzir os metabólitos finais, né? Então, parte da molécula de glicose está entrando e sendo a energia, né, na forma de NADH e ATP, e sai, né, é produzido ácido pirúvico, que vai produzir o etanol, e esse etanol, né, produzido em meio anaeróbio, ok? A próxima técnica de fermentação é a fermentação lática, e o produto principal formado é uma fermentação homofermentativa, mas porque o composto final é apenas o ácido lático. E com esse ácido lático produzido, eu tenho a formação de diversos produtos, seja a formação, o picles, né, tem formação de ácido lático, o leite fermentado, o iogurte, o chucrute. É a fermentação que acontece também no salame, no queijo. Então, todos esses processos, né, vão ter lá a formação de ácido lático e vai regular, né, vai me dar um novo pH, né, uma nova estabilidade do meu produto e a formação do sabor ácido que diferencia os produtos comparando ao que ele era originalmente. No salame, a gente faz a maioria com cortes como paleta, panceta,
E no caso do salame, você pensa, poxa, como é que vai acontecer aqui uma fermentação lática, né? Ele é um produto fermentado, ele fica durante alguns dias numa câmara de maturação, só que para que isso aconteça, a gente coloca um pouquinho de açúcar na fórmula e aí a gente tem duas opções. Ou a gente deixa espontaneamente acontecer a fermentação durante a maturação, só que a gente não tem controle sobre esses micro-organismos, são os micro-organismos do ambiente. Ou o que a gente mais usa hoje, né, com a condição controlada, são as culturas starter. A gente compra, né, uma cepa de bactérias ácido-láticas que elas vão pegar esse açúcar que a gente colocou na fórmula do salame e ele vai produzir o ácido lático. Então, se vocês estão recordando o sabor do salame, é um sabor, ele é meio acidificado, e mesmo que a gente tenha colocado um pouco de açúcar na fórmula, ele se transformou em ácido lático, então você não sente doçura nenhuma a mais, ok? Essa fermentação dura até 21 dias, como eu falei, em câmara de maturação, e a gente regula a umidade relativa do ar e a temperatura. Então, ele acontece com a umidade alta e temperaturas baixas, para não favorecer o crescimento dos outros mesófilos, ok? Em picles, como é que aconteceria essa fermentação em picles? Então, vai ter bactérias do grupo Leuconostoc, né? Geralmente, esse processo é espontâneo. E aí, quando a gente coloca o produto em uma conserva vegetal, né? E essas bactérias, elas toleram um pouco mais de sal e açúcar. A gente faz a conserva colocando sal, no caso do picles. Coloca um pouco de açúcar também para poder fermentar. E aí, ao final do processo, as bactérias do meio vão transformar o açúcar, né, em ácido lático para que a gente tenha a formação de um sabor ácido nesses produtos. Em queijos, a gente tem algo muito parecido lá no iogurte, só que a gente tem algumas outras bactérias, né, como as Propionibacterium, Lactobacillus, Streptococcus e Leuconostoc, elas vão produzir o ácido lático e algumas dessas outras bactérias transformam também em outros compostos que geram um aroma específico daquele tipo de queijo, né? E aí tem alguns outros tipos de queijo também que a gente coloca uma outra fermentação, depois da fermentação lática, que vai fazer uma fermentação secundária e que vai deixar gente, desculpa, o queijo maturando por um certo tempo, numa condição que eu falei bem parecida lá do salame, vai ficar por meses lá, gerando, né, alguns outros compostos de sabores e aroma. Um exemplo muito forte disso é o queijo Roquefort, queijo gorgonzola, aquele queijo que tem aquelas manchinhas verdes, que são produzidos pelo fungo Penicillium roquefort. Então, professor, então tá com mofo, tá fungado, ele está, mas é um fungo benéfico, ele não traz prejuízo à saúde humana e dá aquele sabor que se você não tivesse colocado essa levedura, você não teria esse sabor e não teria essas manchas. Então você não teria o queijo, ok? Aqui tá mais uma vez mostrando, né, a fermentação lática. Não vou entrar muito em detalhes porque eu não cobro isso em prova, mas está mostrando, né, as vias aqui utilizando o NADH, o ATP, gera o ácido pirúvico e o ácido pirúvico ele gera a formação de ácido lático, ok? A fermentação acética, né, é aquela fermentação que gera ou vinagre ou ácido acético. E para que isso aconteceu também de forma espontânea, através dos subprodutos da fabricação do vinho, foi verificado que quando o vinho lá ficava parado um certo tempo, ele ia ficando, a gente chama de avinagrado, né, com cheiro de vinagre, e isso estava acontecendo porque tinha algumas bactérias, né, do gênero Acetobacter ou Gluconobacter, e eles pegam o etanol e o CO2 formado, e essa bactéria converte em ácido acético, água e ATP. Então,
Isso foi observado de início, as pessoas não gostaram, né? Porque é um produto que não dá mais para você usar como bebida. Mas o vinagre hoje tem uma ampla utilidade, né, pelos consumidores, já sendo um outro produto. Você não vai mais comparar com a bebida, é um outro produto que parte de diversas matérias-primas. E uma dessas matérias-primas pode ser o vinho, e aí seria o vinagre de vinho tinto ou vinho branco, ok? Eu vou ter também vinagre de álcool, né, que pode ser pela fermentação acética de uma mistura hidroalcoólica do álcool etílico. O agrim branco ou agrim tinto, que vai ser a fermentação com produção de ácido acético originário do álcool etílico potável, vinho branco ou vinho tinto, como eu estava falando. Vinagre de álcool claro ou vinagre de álcool escuro, é a fermentação de uma mistura hidroalcoólica, né? Hidroalcoólica quer dizer álcool e água, originário do álcool etílico potável. O vinagre de vinho, né? Tem um tipo de vinagre que ele é bem tradicional, ele é um produto feito na Itália, que é o vinagre balsâmico, e ele é feito da fermentação acética diretamente do vinho, sem misturar com água, sem ser mistura hidroalcoólica, e são vinagres mais puros, inclusive mais caros, porque são feitos 100% com vinho. Vinagre de fruta, né? A gente tem coloca a fruta para fermentar, formar o álcool e o álcool da fruta iria virar o vinagre. Então, nesse caso, um dos mais famosos que a gente tem é o vinagre de maçã, né? Amplamente utilizado para consumo, como cosmético, enfim. O vinagre de cereais, né? Que é bem utilizado o vinagre de arroz pela culinária oriental, né? Para fazer o arroz do sushi. Ele é feito, né? Pega o arroz, produz o saquê, pega o saquê e faz a mistura hidroalcoólica e fermenta. E o vinagre de mel, né? Existe uma bebida chamada hidromel, que é uma mistura de mel em água, coloca para fermentar, gera o álcool, o etanol, então é uma bebida chamada de hidromel. E com esse álcool também poderia ser feito o vinagre de mel, ok? Existem outros tipos de fermentações também, que são fermentações mais secundárias. A primeira delas é a fermentação malolática, né, feita por produtores de vinho. E essa fermentação malolática nada mais é que a transformação do ácido málico, por isso que tem um malozinho no nome, ácido málico, que é um ácido natural da uva, transforma-se em ácido lático. Mas, professora, para que transformar um ácido no outro? O ácido lático, apesar de também ser ácido, mas ele tem uma percepção de acidez menor, sensorialmente falando. Então, você tem um vinho mais suave, tá bom? Então, ele nada mais é do que a transformação por bactérias láticas que vai fazer essa fermentação malolática com a ausência de oxigênio, e isso vai trazer, né, uma suavidade nessa bebida. Uma outra fermentação é chamada de propiônica, que a gente falou um pouquinho lá em queijos, que é essa fermentação secundária feita só em alguns tipos de queijo para poder maturar e gerar novos sabores, e geralmente é feita com fungos, né? Então eu falei lá do queijo gorgonzola. Existe também a maturação do queijo emmental suíço, que é esse da foto, para produzir esses buraquinhos. É uma maturação com outras culturas de micro-organismos, e aí você tem a formação já de produtos diferenciados. Para controlar as fermentações, a gente tem que regular alguns parâmetros. Então, primeiramente, o pH. Se você quer uma boa fermentação, você tem que respeitar o pH ótimo de cada micro-organismo que você está trabalhando. Então, uma levedura, ela sugere um pH mais ácido. Já a fermentação alcoólica, não. A acética, não, meu Deus do céu, a lática, ela começa no pH um pouco maior e vai diminuindo.
Outra coisa que a gente tem que priorizar a fonte de energia que o meu micro-organismo quer. Então, primeiramente, os micro-organismos vão atacar os carboidratos na fermentação. Então, por exemplo, a fermentação alcoólica, ele vai direto na glicose. Depois, ele quer acabar a glicose para a produção de etanol. Se você não interromper o processo, ele vai atacar as proteínas, depois as gorduras, o que tiver lá no mocho. Então é interessante, se você quer ou se você não quer esses outros componentes, você tem que interromper o processo. E a temperatura, né? Então você tem que, por exemplo, as bactérias na produção de iogurte precisa que você aqueça o, o leite, né? Já na produção de etanol, é o contrário, precisa que você resfrie. E quem vai dizer isso, professora? Vai ser o fabricante daquela cepa de micro-organismo que eu estou comprando. Então, na embalagem vai dizer qual é o pH ótimo, qual é a temperatura ótima, para você ter o pico de maior geração de produto, maior geração de etanol, maior geração de ácido lático, maior geração de ácido acético. Leveduras trabalham bem de 10 a 30 graus e as bactérias acéticas de 34 a 36 graus e, no caso, as bactérias láticas em torno de 45 graus. Para fechar, né? A gente também tem que ver a disponibilidade de oxigênio. Por exemplo, as leveduras, quando está em excesso de oxigênio, ela vai multiplicar as células, enquanto na ausência ela vai fermentar. Ou seja, se o meu objetivo é fermentar, eu tenho que tirar o oxigênio. Agora, se o meu objetivo é botar a levedura para crescer, aí eu coloco o oxigênio. Mas na fermentação, tira o oxigênio. A ação do sal, né? Então, o cloreto de sódio, ele não se bate bem com a maioria dos micro-organismos, eles não toleram bem o sal, né? Tanto é que a salga é um meio de conservação, porque as bactérias não se dão muito bem nesse meio. E aí, você tem que evitar a presença de sal. Por exemplo, quando você vai fazer uma massa de pão, você tem que misturar todos os ingredientes, colocar o sal logo cedo para você colocar no final a levedura sozinha. Tem muita gente que mistura os ingredientes secos, coloca a levedura com o sal junto e aí você não tem uma boa fermentação, né? Então você tem que separar as etapas que você adiciona, a levedura tem que ficar bem separada do sal, ok? Tem algumas bactérias láticas que vivem em algumas concentrações que toleram mais o sal, mas isso é ideal para chucrutes, para picles, para azeitona, para os demais produtos a gente tem que evitar, ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E como eu estava falando para vocês, né, a gente vai ter mais um conteúdo e depois a gente vai ter uma atividade para finalizar a disciplina, ok? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só falar. Beijão!